Bom, vamos falar de Operação Lava Jato. O ministro Teori Zavascki, que é o relator do processo no Supremo Tribunal Federal, confirmou a delação premiada do dono da construtora UTC, o Ricardo Pessoa. Só para lembrar, Ricardo Pessoa é apontado como o chefe do Clube das Empreiteiras. É como ficou conhecido aquele cartel de empresas que fraudava contratos com a Petrobras. Vamos falar então com Cristiana Lobo, nossa comentarista de política. A Cristiana teve acesso ao conteúdo dessa delação, que é uma das mais esperadas dessa investigação, né, Cris? Ele citou o nome de alguém, falou especificamente sobre alguém do governo Dilma, por exemplo? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. Olha, eu tive acesso a trechos dessa questão, dessa delação do presidente, ex-presidente da UTC, Ricardo Pessoa, até porque isso caiu no governo como uma bomba, porque numa sexta-feira que parecia calma, em que a presidente estava cuidando de receber o vice-primeiro-ministro chinês e depois preparando sua viagem para os Estados Unidos, veio essa notícia sobre a delação premiada do Ricardo Pessoa. Ele fala que fez uma doação de 7,5 milhões para a campanha da presidente Dilma em 2014 por meio do, então, tesoureiro da campanha, Edinho Silva. Edinho Silva confirma que houve sim essa doação e que ela é legal e foi declarada e que não houve mais conversas sobre outros assuntos, sobre outros temas, sobre outras empresas do governo, por exemplo, como Petrobras. Então, o governo trata esse assunto, que é um assunto que preocupa, porque é mais um capítulo da Operação Lava Jato, no momento em que o governo está tentando virar a página e cuidar só da economia, e tem, então, que responder essas questões. E outra, também, Ricardo Pessoa cita o atual ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, ex-senador, que recebeu também doação da UTC, e de outra empresa do mesmo grupo, a Constran, cada uma delas de R$250 mil. A Aloysio Mercadante fez questão de divulgar até uma nota confirmando a doação, dizendo que ela é legal e mostrando até o recibo dessas doações declaradas à Justiça na sua prestação de contas, a da Constran em 29 de julho e a da UTC em 27 de agosto de 2010. Então, o governo, enquanto se fala muito na possibilidade de ter havido doações por Caixa 2, essas duas autoridades do governo, que têm gabinete dentro do Palácio do Planalto, e respondem dizendo que todas as doações recebidas são doações legais e devidamente declaradas à Justiça Eleitoral. E o governo, mesmo com tudo isso, com toda a resposta já dada, o governo está, assim, eu diria, Leilane, que em reunião permanente. Os ministros que deixaram por alguns minutos o Palácio do Planalto, o tempo todo no telefone, conversando com as pessoas que estão lá para organizar essa resposta. É uma coisa delicada, porque, como todo mundo sabe, Caixa 2 é crime, e Caixa 2 numa campanha que produziu a eleição da presidente, que está cumprindo o mandato, é uma coisa ainda mais delicada. Mas o governo diz ter segurança de que tudo que foi tratado com autoridades do governo para a campanha da presidente Dilma foram doações legais e que estão devidamente declaradas. E uma notícia dessa, como você disse, numa sexta-feira, quando o governo está tentando reverter a agenda, né, falar em coisas positivas, fica difícil, né? Mas você está sentindo um clima de calma? Não. Eu acho que o clima é de apreensão, porque todos os dois ministros, eles dizem que não têm acesso à totalidade da delação premiada. A delação premiada é o seguinte, é uma coletânea de depoimentos que Ricardo Pessoa prestou à Justiça e, assim, ele solicitou a delação premiada. E, durante 5 dias, ele esteve em Brasília falando mais o que sabia. E aí, ontem, como você falou, o ministro Teori Zavascki, que é o relator do caso, homologou sim a delação premiada. Então, tudo isso que ele falou vira um roteiro, vamos dizer assim, para as investigações. A gente tem falado muito das delações premiadas de Alberto Youssef e de Paulo Roberto Costa, que elas nortearam as ações do do juiz Sérgio Moro, e agora essa delação premiada vai ser tratada aqui em Brasília pelo Ministério Público Federal, porque cita pessoas
que têm prerrogativa de foro, que são pessoas que detêm mandato ou ministros de Estado. Então, é uma questão que não deixa o governo tranquilo, porque uma ou outra informação pode surpreender aquele que foi citado. Então, outras pessoas também podem estar citadas e isso preocupa bastante quem disputou a eleição, que recebeu doações desse grupo de empreiteiras. E no caso do governo, a própria presidente Dilma, no caso de Mercadante, na disputa de 2010, quando ele concorreu ao governo de São Paulo, ele era senador e concorreu ao governo de São Paulo. Então, é um momento de muita apreensão, é como você disse, e eu havia dito aqui, era um momento de estar cuidando da mala e dos assuntos da viagem para os Estados Unidos, e essa questão da Lava Jato vem em mais um capítulo colocar a atenção dentro do Palácio do Planalto. Vai ser um fim de semana turbulento aí em Brasília para muita gente, Cris. Como tem sido quase todos, viu, Leilani? É verdade, desde o começo do ano. Obrigada, Cristiana.